Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, em nome de Jesus. Depois da morte de Josué, de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, porque nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja somente muito forte e corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Que o Senhor nos dê a bênção da sua palavra nesta noite. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Podemos tomar assento. Vamos compartilhar a palavra de Deus, meus amados irmãos. No texto que nós fizemos a leitura no livro de Josué, narra para nós um momento histórico, mas também de poder espiritual da parte de Deus para o povo de Israel, e que traz também uma palavra de ânimo e de encorajamento para a Igreja de Cristo do século 21. Nesta oportunidade, Israel estava ansioso para ver o cumprimento da promessa de Deus. Deus, aproximadamente 500 anos antes, tinha prometido para Abraão que eles herdariam a terra, aquela terra. E eles estavam chegando naquele momento. A hora era aquele. O tempo determinado, a oportunidade determinada por Deus era aquela. E havia chegado este momento de tomar posse da herança. Havia muitos sonhos, muitos tinham ouvido as informações, os relatos de que Deus tiraria o povo do Egito. Muitos nasceram no Egito, muitos morreram no Egito e não sentiram o cumprimento da promessa de Deus, porque eles ficaram no Egito. E esta geração atravessa-se os tempos e chega a oportunidade deles entrarem na terra prometida. Mas enquanto a gente olha para as circunstâncias da vida em que nós enfrentamos, nós olhamos para a nossa frente e tem também um obstáculo a ser vencido. Qual obstáculo era este? Temos o Jordão pela frente. Temos o Jordão para atravessar.
E talvez o nosso Jordão a ser atravessado algumas dificuldades que enfrentamos no casamento, na família, no trabalho, nos estudos, na vida financeira, na vida espiritual, mas chega o momento, chega a hora em que nós precisamos e que vamos herdar a terra prometida. Amém. Olhando para este texto da palavra de Deus, nos versículos 1 e 2, nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Veja o texto aí, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Observe no texto, irmãos, que Deus fala para Josué: ó, meu servo Moisés está morto. Ou seja, o grande líder que vocês estavam observando, o grande líder que liderava vocês, está morto. O grande líder, o grande legislador, o grande intercessor, Josué, já ficou pelo caminho. Mas chega um momento de que Josué precisava colocar em prática tudo aquilo que ele tinha aprendido com Deus e aprendido com Josué. Deus diz para ele: ó, prepare o povo, prepare você e o povo. É o momento de atravessar o Jordão, é o momento de atravessar e conquistar a terra. Mas na nossa caminhada, na nossa vivência, nós também enfrentamos algumas crises. Se Josué naquele momento olhava para a crise que ele estava enfrentando, ele desejava ouvir Deus falar com ele. A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, Josué ficava do lado de fora, porque ele queria também ouvir a voz do Senhor. Mas chega um momento em que Deus vai falar para ele: agora, Josué, é você. E na nossa caminhada também, nós passamos por alguns momentos em que somos amparados por alguém, por alguma pessoa, mas chega um momento em que é eu que tenho que enfrentar o caminho a ser percorrido. E muitas das vezes nós ficamos olhando para a crise, olhando para as dificuldades. Muitas das vezes nós ficamos olhando para os problemas, e Deus está dizendo: ó, tira os olhos da crise, tira os olhos da dificuldade, e é o momento seu. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos assustamos com o desemprego, nós nos assustamos com as maldades do ser humano, nós nos assustamos com a falta de justiça, as leis sendo afrouxadas a cada dia, o desmoronamento desenrolar dos valores morais, a desintegração das famílias, as dificuldades que o mundo enfrenta, os fenômenos da natureza. Nós paramos e perguntamos: por que acontece? Mas não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados, porque o texto diz para Josué, Deus fala para Josué: meu servo é morto. O povo precisa atravessar o Jordão. As dificuldades vêm, os problemas vêm, Deus está nos guiando, Deus está à nossa frente e dizendo assim: a obra continua. Deus fala para Josué nesse texto aqui, em outras palavras, da seguinte forma, irmãos: você precisa assumir o seu papel na história. Moisés ficou, Josué. Você precisa assumir o seu papel na história. Nós precisamos assumir o nosso papel na história da qual estamos inseridos. Às vezes damos desculpa, dizendo para Deus: não estou preparado. Josué passou aproximadamente 40 anos vivendo com Moisés.
E toda vez que Moisés ia falar com Deus, Josué estava lá querendo ouvir. Aí imagine Josué, 40 anos de escola, e aí no momento dele ele fala para Deus: Senhor, eu não estou preparado. Josué precisava assumir o seu papel na história. Muitos homens na história da humanidade, de poucos séculos para cá, na sua juventude, já tinha assumido o seu papel na história, na política, no descobrimento de outros países, no descobrimento de remédios, na pesquisa, na música, na pregação do Evangelho. Precisamos conquistar a terra que Deus deu para nós. Nossa confiança, meus amados irmãos, está no Senhor. Se Josué naquele dia, às margens do Jordão, na ordem de Deus, que Deus falou: prepare o povo, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio. Se Josué ficasse esperando na confiança exclusiva dele, ele não conquistaria. A nossa confiança está no Senhor. Muitas das vezes paramos e ficamos a confiar no dinheiro, confiar que a economia vai melhorar, confiar que o emprego vai ter um aumento de salário no emprego. A nossa vitória vem do Senhor, vem das mãos de Deus. Os homens passam, as mulheres passam, mas Deus continua no trono. A cada geração Deus levanta homens e mulheres para escrever a história, tanto no reino material quanto no reino espiritual. E no reino espiritual, irmãos, eu e você estamos inseridos nessa história. Amém. Precisamos sair do deserto e colocar os nossos olhos em novos desafios. O deserto é estéril. O deserto não era o paradeiro daquele povo. O propósito, quando Deus tira o povo do Egito com Moisés, diz: olha, vocês vão para uma terra onde manda leite e mel. Fomos chamados não para permanecer no deserto, foram chamados não para ficar do outro lado do Jordão, mas para conquistar a terra que Deus tinha prometido. A Bíblia relata para nós, nos textos históricos da caminhada pelo deserto, que aqueles que duvidaram ficaram pelo caminho. E a incredulidade planta o homem no deserto. Porque Deus fala, a palavra de Deus fala com a gente todos os dias, e muitas das vezes nós não acreditamos realmente na palavra de Deus. A incredulidade planta o homem no deserto, mata a nossa fé, mas a promessa de Deus atravessar o Jordão. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. O que na tua vida hoje você olha assim: isso é impossível? O que você está vivendo, ou que sua família está vivendo hoje, e você pensa assim: é impossível? A resposta de Deus é: para Deus tudo é possível. Então deposite a sua confiança no Senhor. Ele pode realizar os sonhos da sua vida. Ele vai fazer com que você atravesse o Jordão. Ele vai fazer com que sua família conquiste a terra prometida. A vitória vem do Senhor. Josué poderia ter olhado e falar: não vou dar conta. Senhor. Mas aí Deus fala para ele: como prometi a Moisés, meu servo, todo lugar onde puser a planta dos teus pés, eu te darei. Deus está dizendo: aonde você andar, você vai ser bem sucedido. Onde você trabalhar, você vai ser bem sucedido. Onde você adentrar, você vai ser bem sucedida. A sua família vai prosperar, a sua família vai ser abençoada. Mas tire os olhos da expectativa terrena e olhe para o Senhor, olhe para Deus, e Ele vai te encaminhar. Aleluia.
Israel tinha que conquistar, eram fortificadas e precisavam ser conquistadas. Deus não chamou Israel para ficar cortando inimigos pelo caminho, mas para vencer. Na sequência do livro de Josué, em outra oportunidade, você pode fazer a leitura do livro, você vai ver Deus dando a vitória. Inimigos tinham, batalha era grande, mas a vitória era ser conquistada. O inimigo tinha para todos os lados, as batalhas tinham para todos os lados, mas a vitória vem do Senhor. Se ficarmos sentados, irmão, parados, diante das dificuldades, diante dos problemas, e não colocar-se em marcha, nós seremos derrotados. Mas Deus está dizendo, tem um Jordão seu para atravessar, você precisa atravessar o seu Jordão. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Porque muitas das vezes nós romantizamos muito a vida, pois entre a promessa e a terra prometida tem o Jordão. Os bens, a vitória, o crescimento da vida espiritual tem um Jordão no meio. E muitas das vezes o inimigo das nossas almas olha para nós e lança barreiras na nossa frente. E aí nós nos estagnamos. Entre nossos sonhos sempre tem um Jordão. Sempre tem uma barreira a atravessar. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Por quê, pastor? Porque não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem luta. Não nascemos ricos e também não vamos deixar riqueza, mas tem a promessa de Deus. A nossa caminhada sobre esta terra tem luta, tem vitória, tem momento de choro, tem momento de alegria. Deus sempre está conosco. Deus sempre olha para nós e enxerga as nossas lágrimas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há obstáculos na nossa vida que poderíamos chamar de Jordão. Por exemplo, uma doença. O mundo hoje é afligido e é machucado pelas enfermidades. Basta você, não precisa nem estar doente para ir no hospital. Vai no hospital e olha para você o tanto de gente que está lá lutando pela vida. É uma batalha, é uma barreira. Mas também nós podemos olhar as situações, problemas de financeiro. Muitas pessoas não sabem administrar o que ganham e entram num emaranhado de dívidas. Mas também tem os relacionamentos familiares, pecados não resolvidos, sonhos não realizados. Há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra. O que é o Jordão para o Senhor? Aquele que Isaías diz que mede a água na concha das suas mãos. Aquele que Isaías diz que pesou a terra em balança de precisão. Precisamos saber que a vitória vem do Senhor e não da nossa força. Saber que a vitória vem de Deus faz de nós, como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aí no versículo 7 ele diz de novo, seja forte e muito corajoso. Precisamos discernir o chamado de Deus. Precisamos discernir a visão que Deus tem para a nossa vida. O chamado de Josué estava claro. Mas Deus não estava chamando para outra coisa, senão para atravessar o Jordão.
naquela oportunidade, naqueles dias, a meta de Deus para Josué era atravessar. Josué tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria para a sua vida. E aí Deus responde 3 perguntas para Josué. Deus fala para ele, a quem? Todo o povo. Ninguém deveria ficar para trás. Aonde? A terra que dou aos filhos de Israel. Quando? Agora. E aí na promessa de Deus, na palavra de Deus, Deus vai delimitar para ele. Você vai conquistar a terra. Onde você colocar a planta dos teus pés, a terra de vocês. A terra é a terra que eu prometi. E aí Deus falou, do deserto do Líbano, até o grande rio Eufrates, até a terra dos heteus, até o mar grande, faroeste, vos tenho dado a você. Josué não tinha que dirigir para outra região, mas era importante discernir que onde ele chegasse com a sua comitiva, a terra era do povo. O mesmo Deus que disse que onde ele pisasse a planta dos pés, Deus estava delimitando a terra. Certa feita, Deus chama os seus servos para servirem no seu reino. Deus chamou a mim, chamou a você para servir o reino dele. E um dos grandes privilégios que o homem tem nesta terra é ser representante de Deus sobre esta terra. Na função que exercemos, sendo membro da igreja de Cristo, que já é um grande privilégio ser escolhido por Deus. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. Deus, Ele é contra o desânimo. Por isso que Deus fala para Josué, versículo 6, seja corajoso. Versículo 7, seja muito forte e corajoso. E o versículo 9, seja forte e corajoso. Deus fala por 3 vezes, tem coragem, tem ânimo e seja forte. Por quê? Porque Josué viveu um momento com Moisés em que o desânimo começou a contagiar. Eu falei na mensagem de ontem, quando Deus, através de Moisés, escolhe os 12 espias para ir vigiar a terra. Quando eles voltam, o relato dos 10 espias, dos outros 10, e além de Josué e Caleb, o relato dos outros 10 é: não vamos, o desânimo bate, a vontade de voltar bate, e aí Deus está dizendo para ele: seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, porque o desânimo pode bater nas outras pessoas e eles desistirem no meio do caminho. Porque eles tinham o deserto com o Jordão para atravessar. Na travessia do Jordão, logo a primeira batalha era conquistar a cidade de Jericó. E qual era a grande empecilho de conquistar a cidade? Eram os muros. E aí muitos poderiam dizer: Josué, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos construir uma cidade aqui para 3 milhões de pessoas aí aproximadamente. Vamos ficar por aqui porque essa cidade de Jericó aí nós não conseguimos. Aí Deus fala: tenha ânimo, seja forte, você e todo este povo. O caminho a decisão é agora, o caminho é esse. O desânimo impede de nos cruzar o Jordão. Há pessoas desanimadas na vida, há pessoas desanimadas por causa de enfermidades físicas. Quando Jesus vai curar a mulher hemorrágica, Jesus fala para ela assim: mulher, tem bom ânimo. Ela viveu a parte da sua vida com aquela enfermidade. E aí Jesus fala para ela: tenha bom ânimo. Há momentos em que as pessoas olham para nós e vão dizer assim: tenha bom ânimo. Naquele contexto do Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, um homem paralítico, desanimado na sua casa, 4 amigos chegam para ele: nós vamos resolver o teu problema. E é bem possível que naquele diálogo com o paralítico de Cafarnaum, eles tenham dito assim: me deixa aqui na cama, aqui
eu consigo resolver os meus problemas. Aí eles falam, não, tem Jesus que está na cidade hoje, lá onde ele está ensinando e está curando. Não, mas é para me levar, vocês vão fazer muita força, é muito peso, eu sou pesado para me levar até lá. Os outros falam, não, nós vamos levar você. Aí quando chega na casa onde Jesus está, é bem possível que quando chega lá, ele olha e fala assim, mas como que eu vou conseguir entrar? Vocês vão conseguir entrar comigo? Ninguém deixa vocês entrar comigo, a porta está abarrotada de gente, a casa está cheia. Os homens falam, você vai chegar diante de Jesus. Aí fala para ele, nós vamos subir no telhado, na parte superior da casa, abrir o telhado e descer você numa maca até onde Jesus está. Aí o homem fala, e se vocês me derrubarem? Já sou paralítico, já tenho dificuldade de andar, se eu cair lá de cima vai acabar comigo. Eles vão falar, não, você não vai cair, você vai descer na frente de Jesus. Aí quando o texto diz para nós que os dois, quatro homens descem ele na frente de Jesus, que Jesus olha todo aquele cenário, aquela cena, e aquele homem ali paralítico em cima da maca, Jesus fala para ele assim, ó, tem bom ânimo. Antes de Jesus curar, Jesus anima o homem. Porque muitas das vezes, irmãos, o que nós precisamos ser curados não é de uma enfermidade física, mas é o ânimo do nosso coração, o ânimo da nossa alma, o ânimo de animar a nossa vida. É preciso cultivar no nosso coração o ânimo, é preciso cultivar no nosso coração a força, a vontade. O que gera o ânimo em nós é coagir de acordo com a vontade de Deus, e esse ânimo resulta em obediência. Jesus fala para ele, ó, tenha bom ânimo. Deus fala para Josué, tenha bom ânimo. Anima o povo, anima a multidão, anima os líderes, anima os sacerdotes, anima os levitas. O ânimo mantém a nossa consciência na presença de Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Deus fala no versículo 5, assim como fui com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Aí em Mateus capítulo 28, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Precisamos, meus amados irmãos, nos conduzir segundo a palavra de Deus. Para atravessar o Jordão da vida, não basta apenas coragem, mas é preciso santidade. A geração que nós vivemos é a geração das coisas rápidas, é a geração virtual, é a geração do fast food, das coisas do lanche rápido, das soluções rápidas. A geração que nós vivemos, segundo alguns, é a geração mais analfabeta de Bíblia. Mas se quisermos atravessar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Aí você me pergunta assim, mas como assim? Deus vai dizer para nós, no relato que nós fizemos na leitura, Deus fala para Josué os princípios de santidade que ele precisava viver. Veja aí no versículo 8. Não deixe de meditar, de falar das palavras desta lei, e meditar nelas de dia e de noite. Deus fala, ó, não deixe de falar, não deixe de meditar nelas, dia e noite. Versículo 7 ainda, no versículo 7. Tenham cuidado de obedecer, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. No versículo 8, fale as palavras deste livro, meditar nelas de dia e de noite. E o resultado de tudo isso é, e você será bem sucedido, só então os seus caminhos prosperarão. Sucesso, prosperidade sem santidade não é prosperidade segundo a vontade de Deus. Deus é quem chama, Deus é que dá o desafio, Deus é o que dá a visão e o poder para a vitória, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que promete. Há poder na palavra de Deus, há poder na promessa do Senhor. Precisamos, meus irmãos, caminhando para a conclusão,
atravessar o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada. Nós caminhamos para a Jerusalém Celestial. Se ao nosso redor há crise, se ao nosso redor há dificuldades, se ao nosso redor nós só encontramos problemas, Deus está dizendo para nós: seja corajoso. Deus está dizendo que Ele chama e lhe faz promessa. E em tempo de se levantar, é tempo de deixar a história do deserto para trás, porque tem conquista pela frente. É tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus, agimos segundo a vontade de Deus, o Jordão se abre. A Bíblia diz que quando Israel se preparou, que através de Josué se santificou e colocou em marcha, o Jordão abriu, eles atravessaram o Jordão, o nome de Deus foi glorificado, e a notícia nas cidades inimigas que eles iam conquistar começou a se espalhar, porque quem estava guiando e quem está guiando o seu povo é o Deus que faz promessa e Ele cumpre na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé.